Oi, semente, tudo bem com você? Espero que sim. Então, você que está acompanhando o nosso devocional, hoje a gente está no dia 6 de 56 dias do devocional Mulheres Enraizadas. Estou muito feliz de ter você comigo. Então, se você ainda não é inscrita, se inscreve aqui no canal, já deixa o seu like e no final do vídeo comenta o que o Espírito Santo falou no seu coração, porque assim eu acompanho o trabalhar do Senhor nas nossas vidas. E hoje, no dia 6, fala o seguinte: fundamento seguro e proporcional. E a base bíblica é a seguinte: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Mateus 7, 24. Então, hoje aqui fala de todo o propósito do Senhor na nossa vida. Tudo que Ele cria, né, tem um propósito e precisa de um fundamento. E o que Ele deixou para que a gente construa essa vida com Ele? Ele deixou a tua palavra. Então aqui fala: portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. E o que me levou a atenção aqui foi o seguinte: quem ouve a minha palavra e as pratica. Então a prática é o que nos leva a estar nessa rocha, construindo nossa casa na rocha. Então lembre-se disso. A gente precisa ouvir a palavra e estar praticando ela. E lendo sobre os critérios que Deus, deixa para que a gente siga a palavra dele, e o quanto é importante uma base, uma estrutura, um alicerce edificado numa rocha, edificado num lugar certo, me fez lembrar quando a gente construiu a nossa primeira casa. Quando a gente se casou, a gente pagava aluguel. E eu queria muito ter minha casa própria, então a gente comprou um terreno, a gente começou a pagar esse terreno e a gente começou a construir. E o principal de tudo, uma construção, é o alicerce. Como a gente não tinha experiência, a gente não contratou uma construtora, a gente foi seguindo o que o pedreiro falava. Após 2 anos e meio da nossa casa ter construído, a gente já morava nela, ela começou a ter rachaduras. Ela começou a abrir a estrutura dela. Por quê? Houve erro no alicerce. Ela não foi fundada na profundidade correta e não foi esperado o tempo certo de a terra assentar. Porque tem um tempo, de fazer todo o alicerce de uma casa. Como a gente não tinha noção, a gente foi fazendo assim, conforme o pedreiro foi mandando, comprando as coisas e ele foi fazendo. E no final de 2 anos e meio, a gente teve essa surpresa. E na época, a gente não tinha condições de fazer essa reforma. E essa estrutura mal feita, que deu essas rachaduras, comprometeu a casa toda. O alicerce mal feito comprometeu a casa toda, que poderia vir a subir essas rachaduras para as paredes. E se a gente não fizesse a tempo essa reforma, a gente poderia perder mais valor ainda na casa. Então, o que a gente teve que fazer? A gente vendeu a casa num preço mais baixo, para que a pessoa que comprasse fizesse a reforma. Então, isso me fez lembrar como é importante a base, o alicerce de todas as coisas. Então, o Senhor nos entrega a base, o alicerce de todas as coisas para viver com Ele, que é a tua palavra em ação. E como na parábola do talento, que dá um exemplo, em Mateus 25, 14 e 30, que o patrão, ele deixou com 3 funcionários seu dinheiro. Vamos falar dinheiro, que vocês vão entender melhor. Uma pequena parte para cada um. Para um funcionário deixou 3 partes, para o outro 2 e para o outro 1 parte. Cada um tinha que cuidar desse dinheiro. E o patrão foi viajar. Quando ele voltou, ele foi em cada um para saber o que eles fizeram. O primeiro, que deixou 3 partes do dinheiro, ele multiplicou, entregou para o patrão com juros. O segundo também, ele fez esse dinheiro multiplicar e entregou para o patrão com juros. O terceiro, que recebeu só uma parte do dinheiro, ele escondeu esse dinheiro por medo de perder o pouco que ele tinha e entregou para o patrão de volta aquela uma parte. O patrão, muito nervoso,
falou que ele era um servo que não fez como os outros, de multiplicar aquele dinheiro, e que por isso ele ia perder o pouco que ele tinha, e esse pouco foi passado pelos que multiplicaram. Então, Deus, ele dá conforme a nossa capacidade. Só que a gente tem que ter uma base para saber o que fazer com aquilo que ele nos dá. Por muitas vezes a gente se sente incapaz, a gente fala, meu Deus, o Senhor me deu essa missão, como que eu vou fazer? Eu não sei por onde começar. Às vezes ele nos entrega palavras, nos entrega direções e a gente fica com medo. Mas também tem aqui a citação de Noé, que foi dada uma missão para que ele construísse a arca. Ele às vezes não tinha capacidade para aquilo, mas ele estava no alicerce certo. Ele estava debaixo da palavra de Deus. Então não tinha como dar errado. Eu e você, a gente precisa buscar nos alicerçar na palavra de Deus. Então, se ele te deu uma palavra, te deu uma promessa, está debaixo da palavra dele, com certeza ele vai te dar todas as provisões necessárias para que isso aconteça. Que a gente não saia debaixo dessa palavra, a gente esteja em ação. E aqui, diante dessas duas histórias, ela faz uma pergunta para que a gente reflita. Qual tem sido o fundamento da nossa vida? Será que você tem um alicerce? Por muitos e muitos anos, eu tenho assim a certeza que eu não tinha um alicerce. Porque vinha os problemas, vinha as dificuldades, eu já desmoronava, não tinha alicerce. A partir do momento que a palavra me encontrou, que a verdade foi revelada ao meu coração, ao meu espírito, hoje eu tenho esse alicerce. Hoje eu falo com toda convicção, hoje eu tenho esse alicerce na rocha. Pode vir as dificuldades, vai vir as tribulações, mas a gente estando em Cristo, na rocha, construídos ali, alicerçados nele, a gente tem a certeza da vitória. Ele vai nos livrar do que não é pra gente e vai abrir portas e vai nos livrar de direções erradas. Qual a capacidade de resistência desse fundamento? Então é só a gente analisar. Então, quando eu estava fora de Cristo, eu tenho essa convicção que eu não tinha esse alicerce, porque várias coisas davam errado e eu desmoronava. Eu pensava, e agora não tem mais jeito. Mas em Cristo, não. Então, como está seu alicerce? Ele está abalado? Ele está por um fio para desmoronar? Ou ele está na rocha? Responde aqui no comentário. E qual é o comprimento das suas raízes? Então, a gente está falando desde o primeiro dia sobre nossas raízes, curar nossas raízes. E qual é a profundidade da sua raiz? Qual o comprimento? Porque a gente vê muito falar sobre aquele bambu chinês, que a raiz dele ela cresce por muitos anos, para depois aparecer o bambu. Mas aí pode vir o dilúvio que o bambu tá ali firme. Então, a gente tem esse alicerce, essa raiz profunda em Cristo. Mais uma pergunta. A copa da sua árvore corresponde ao que está escondido na terra, à sua vida privada e ao seu caráter? Porque a gente conhece a identidade de uma árvore, se ela é um pé de limão ou se ela é um pé de laranja, por causa do fruto, por causa da folha, do cheiro. E a copa da sua árvore, ela está condizente com suas raízes? Porque hoje nas redes sociais a gente vê muitas vidas sendo mostradas de um jeito público, mas no interior, nos bastidores é outro. E que a gente busque essa vida com a verdadeira identidade. Se a gente é um pé de laranja, que a gente realmente seja com aqueles frutos, com as laranjas saudáveis. Então, qual que é a sua verdadeira identidade? Você está mostrando isso na real? Você ainda tem fantasiado sua vida para mostrar, status ou esconder algo que você não gosta da sua vida, algo que seja ruim, aí você faz várias coisas para mudar isso. E aqui, Deus, ele é grandioso na nossa vida e ela deixa assim, uma frase: não se desespere, há algo especialmente belo que Deus tem o poder de realizar, reestruturar fundamentos e paredes. Ainda que haja abalos e desconfortos durante o processo,
Ele cuida da nossa sustentação, das nossas raízes. Mulher, não se esqueça de que todo propósito precisa de um fundamento seguro e proporcional. E a Bíblia não esconde que fundamento é sinônimo de prática. E é exatamente por essa razão que podemos interpretar o versículo de hoje da seguinte forma: a casa construída sobre a rocha é a que põe a palavra em prática. É o que eu disse no início. Então, é uma ordem, né? Que aquele que ouve a palavra e coloca ela em prática é como um construtor que constrói sua casa numa rocha. Olha que profundidade isso. Então, que a gente tenha esse entendimento, colocando e dando os frutos condizentes com a nossa raiz. E escolher se fundamentar na rocha é o que fará totalmente diferença na sua vida e em tudo que você edificar. Vamos juntas hoje entregar esse empreendimento na mão do Senhor para que seja edificado na rocha e para que nós podemos praticar a palavra dele com a direção do Espírito Santo. Então repete comigo: Senhor, eu te entrego toda a minha vida. Sei que o Senhor sabe o melhor para mim, que eu tenha discernimento e sabedoria na tua palavra e que a partir de hoje cada passo seja direcionado a esse alicerce na rocha e que eu consiga mudar, reestruturar, edificar, aprofundar. O que o Senhor quer da minha vida seja cumprido. Eis-me aqui. Eu creio no teu poder de restauração de paredes, de infiltrações. Só o Senhor tem esse poder. Em nome de Jesus. Amém.